do Senhor Jesus, meus queridos irmãos, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem. Hoje nós estudaremos a lição de número 2 do segundo trimestre da lição para adultos da Escola Bíblica Dominical, utilizando como parâmetro a revista da CPAD. Meus queridos, assim nós faremos o estudo parametrizado na leitura bíblica em classe, que se encontra no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 5, dos versos 13 a 16. Cada um faça a leitura detida desses versículos para que possa ter êxito no ensino no próximo domingo. A lição é datada de 10 de abril de 2022. Meus irmãos, assim, o comentarista, em sua introdução, ele enfatiza de forma literal e de forma metafórica o papel do sal e da luz. Bom, a forma literal, todos sabem o que é luz e o que é sal. Quando nós trazemos para a parte metafórica, talvez alguns dos nossos alunos não teve a oportunidade de entender o que é o recurso linguístico conhecido como metáfora. Então, o que é metáfora? Metáfora é um substantivo feminino que faz a designação de um objeto ou qualidade mediante uma palavra que aponta outro objeto ou qualidade que tem relação com o primeiro ou uma semelhança, né? Há um exemplo prático e bem comum que nós usamos, é a situação quando nós falamos, né, um ditado popular, quando nós falamos assim: eu tenho uma saúde de ferro. Isso eu estou usando uma metáfora. Por quê? Eu estou usando o ferro, né, a matéria ferro, para mostrar para as pessoas ou dizer para as pessoas que eu tenho uma saúde muito boa, que excede o comum, ou seja, eu não estou doente há muito tempo, eu estou muito forte, eu tenho uma saúde descomunal. Então, em suma, isso é uma metáfora. Mas, para que isso vai servir? Nós temos que entender que o nosso Jesus o Cristo, nosso Messias, ele usou muito esse recurso em suas pregações. Aliado a essa ferramenta linguística, ele usava um recurso didático chamado peripatético, que foi instituído ou foi desenvolvido por Aristóteles. Aristóteles, por sua vez, aos 17 anos, ele foi levado para a escola de Platão, onde ali ele desenvolveu o conhecimento filosófico e desenvolveu também esse método didático peripatético, que consistia em andando e ensinando. Utilizava as partes abertas, as partes públicas dos recintos com os seus alunos e apontava algo que já existia para aguçar o conhecimento ou aguçar o aprendizado de seus alunos. Isso, ele usava aquilo que já existia para demonstrar, enfatizar, para sedimentar os seus ensinos. Esse método didático é chamado de peripatético, ou seja, esse método muito usado pelo nosso Jesus, já existia, pois Aristóteles não foi contemporâneo de Jesus. Na verdade, ele nasceu no ano de 384 a.C. na Macedônia. Amém? Mas para que esse conhecimento vai nos servir? Talvez sirva para enriquecer a sua aula, né, no próximo domingo. Por quê? Porque nesta lição nós iremos usar a forma metafórica, além da parte literal do que seria sal e do que seria luz, ou do que é sal ou do que é luz. Por que eu usei no passado? Porque nós temos que entender que as escrituras foram escritas para um povo, né, e para uma época que não nos pertence. Mas por que eu uso também no presente? Porque a própria escritura nos fala que a palavra é viva e eficaz, ou seja, ela foi escrita, ela foi apresentada em época e para um povo que já se foi, que passou.
mas que também serve e nos instrui nos dias atuais. Amém? Então, essa é a nossa introdução que pode servir para enriquecer o trabalho nessa lição. Bom, a nossa lição ela é dividida em 3 tópicos e cada tópico subdivide em 3 subtópicos. Eu não estarei lendo a revista, não estarei lendo o conteúdo da revista, né? Cada um faça a leitura detida e tire as conclusões. Eu separei alguns tópicos que eu acho mais importante e também alguns versos ou versículos bíblicos que pode ajudar no engrandecimento dessa lição. Eu procuro tirar alguns versículos além do que foi apresentado pelo nosso comentarista para nos ajudar um pouco mais. Amém, meus queridos? Então, o primeiro tópico, o tópico de número 1, tem como descrição: o sal tempera e conserva. O primeiro subtópico vai falar de sua definição. Bom, entendendo a mente daquele povo, quando nós vamos estudar as escritas da época, nós vamos ver que o grego utilizado, e todos nós, né, leitores das escrituras, todos aqueles que frequentam a escola bíblica dominical, já estudou bastante esse assunto, né? Nós sabemos que o Novo Testamento, quase em sua totalidade, foi escrito no grego. Bom, mas não é um grego contemporâneo. Nós temos que entender, em toda era houve transformações em todos os idiomas e não foi diferente nos textos bíblicos. Então, assim dizendo, hoje, né, de uma forma bem sucinta, aquela pessoa que fala em grego, o grego contemporâneo, o nosso grego, o grego atual, né, a pessoa que é bilíngue ou poliglota e fala vários idiomas, mas que fala o grego, incluindo aí, ele provavelmente, se apresentar para ele o chamado, e nós vamos ver aqui que tem outros nomes, né, o grego bíblico, ele possivelmente terá muita dificuldade de entendimento. Talvez ele consiga ler, mas ele não vai conseguir interpretar. Há uma diferença nisso. Por que eu estou falando isso? Porque muitos dos nossos irmãos, quando vão preparar uma homilia, pregações, ensinos, né, vêm para o Google e procura palavras em grego, procura as palavras em hebraico, mas esquecem de fazer uma pesquisa um pouco mais profunda, porque muitas palavras que estão na Bíblia, né, que foram traduzidas para o português de hoje, o português moderno, né, essas palavras no dialeto ou no idioma bíblico já está em desuso. E aí faz algumas traduções, algumas assertivas que não correspondem com o mundo bíblico. E isso é um tanto perigoso. Bom, mas voltando para o tópico de número 1, a palavra que foi utilizada para determinar o sal, né, ela foi escrita justamente no grego antigo, no grego hoje que nós conhecemos como grego koiné, né? Ou grego koiné, como pode dizer. Então, o grego ainda, grego helenístico. Por que eu estou falando isso? Porque muitas das vezes, quando nós estudamos, nós vamos para a escola bíblica dominical, se bate muito no grego koiné ou koiné. E aqui eu quero abrir um novo parêntese para falar para os irmãos que, na verdade, a fala idiomática, dependendo da era e dependendo do local de cada região, de cada país, há uma fala diferente. É o famoso sotaque. Isso também no grego, no espanhol, no inglês, isso é normal. Então, foi conhecido através dos tempos como o grego koiné ou koiné, né? E tem outros nomes como do Novo Testamento, grego comum, grego patrístico ou grego helênico e grego macedônico.
Isso tudo se remete ao grego antigo, ao grego da era bíblica. Amém, meus queridos? Agora, voltando para a sistemática da própria lição, nós vemos aqui a definição do que é sal e o que o sal faz. Em suma, literalmente, parece ser redundante, é o que está na nossa lição. O sal serve para conservar. De nada serve a gente saber da onde veio a tradução, se é grego, se é português, se nós temos uma grande sabedoria, porque o texto bíblico fala que nós somos sal da terra e nós temos que entender que sal é feito para temperar, mas se for em excesso, fica intragável. Se for pouco, deixa a desejar. Já comece a meditar sobre isso, porque às vezes nós nos enchemos de arrogância, nós nos enchemos de ensinos do mundo e esquecemos daquilo que é primordial, tempero. Amém? Vamos dar o passo para o segundo subponto, que vai nos dizer a importância do sal. E aqui nós já vamos começar a desenvolver a importância do sal. Sal na medida certa remete-se ao equilíbrio da vida. Bom, quando nós entendemos isso, meus queridos, o comentarista foi muito feliz em colocar esse subponto, a importância do sal, porque quando nós falamos de tempero, nos remete também à temperança, ao equilíbrio. Bom, lá em Lucas, no capítulo de número 7, no verso de número 18, a palavra de Deus diz: e os discípulos de João anunciaram-lhe todas estas coisas. O que é que isso tem a ver com sal? Tem a ver com temperança, tem a ver com equilíbrio, por quê? Esse texto refere-se ao João, o Batista. Bom, meus queridos, o texto é que fala, não sou eu. O texto fala que João tinha discípulos. Muito se fala de discípulos de Jesus. Mas e os nossos discípulos? Quando nós somos sal, quando nós somos temperados, nós vamos ter discípulos temperados. Quando nós somos uns discípulos que destemperados, com muito sal, nós vamos gerar discípulos destemperados, salgados, fora da curva. O que eu quero dizer? Que todos nós somos chamados cristãos, todos nós fazemos discípulos, querendo ou não. Ah, irmão, mas isso, querendo ou não, nós fazemos discípulos. Nós fazemos discípulos de que forma? Nós fazemos discípulos com os nossos filhos, nós fazemos discípulos com nossas esposas, com os maridos, nós fazemos discípulos no trabalho, nós fazemos discípulos na igreja, pessoas que nos imitam, como pregamos, como falamos, como agimos. E aí vem a nossa responsabilidade. É por isso que o texto fala que nós somos sal da terra. Então nós temos que tomar cuidado. É porque nós ficamos apegados muito na descrição de que, olha, nós temos que seguir a Cristo, mas na verdade todos nós temos discípulos, todos nós temos certa autoridade. Mas seguindo aí, nós também podemos ver a temperança do nosso próprio Messias, o equilíbrio, o tempero do nosso próprio Messias, que eu gosto muito desse versículo. Quase sempre os irmãos vão me ouvir falar, porque é um ensino muito grande. Eu creio que tem alguns versículos na Bíblia que nos instrui de forma descomunal e que nos mostra claramente o desejo do nosso Deus. E um deles está lá em Lucas, no capítulo número 2, o versículo de número 52, que vai nos dizer: Jesus crescia em estatura, graça, sabedoria diante de Deus e dos homens. Veja o tempero. Ele crescia em estatura, mas ele crescia em conhecimento, ele crescia em graça, não somente diante dos homens, mas também diante de Deus. Sabe, meus irmãos, é essa situação. Quando nós somos verdadeiro sal e somos temperados, nós não seguimos só uma vertente. Nós procuramos crescer de forma equânime, de forma satisfatória em todos os campos da vida. E assim nós vamos dando bom testemunho do reino de Deus. Quando nós entendemos a função do sal,
e a função do sal naquela época, né? Não tinha refrigeração, como eu disse na inicial do nosso vídeo, foi escrito para uma época e para um povo. Naquela época não tinha os equipamentos de refrigeração, como também em várias partes do mundo hoje ainda se usa. Como aí em algumas partes do Brasil ainda se utiliza a carne de sol, né? Carne de sol, também o bacalhau, né? Também que é assim, bem mantido pelo sal. Então o sal serve para não se perder, para evitar a deteriorização da carne. E quando nós entendemos isso, o texto vai nos remeter a outro texto bastante conhecido das Escrituras, bastante pregado, que está lá em Romanos, no capítulo de número 12, e o versículo de número 2, que vai falar: e não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimentais qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quando nós somos sal da terra, nós influenciamos, nós não somos influenciados. Quando somos sal, nós não perdemos e não deixamos perder aqueles que estão ao nosso derredor. Então nós temos que começar a meditar nessas coisas, porque ser sal é também dar o devido a cada um. Porque quando nós somos sal, irmãos, quando nós somos temperados na medida certa, nós não queremos nada que seja dos outros. E nós somos diferentes, né? Quando nós somos sal, nós não queremos só receber, mas também nós desejamos pagar, nós desejamos devolver, nós desejamos agradar as pessoas, mesmo que a gente pense de uma forma diferente, mesmo que a gente pense que não é salutar aquilo que estão nos cobrando, né? Às vezes as pessoas cobram a gente algo que a gente pensa até que não é ético, mas quando nós somos sal, a gente obedece. E da onde que eu tiro isso? Do próprio Jesus, né? Do próprio Jesus. Ele está lá em Mateus, capítulo 22, versículo 21, que diz o texto: então ele disse, ele quem? Jesus: dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Que impressionante. É Jesus, né? Dono de tudo, Criador. O texto bíblico vai nos falar que ele estava com Deus desde a criação, desde a fundação do mundo. E qual que foi a data da fundação do mundo? Eu pergunto. Não tem data. Então ele sempre esteve, ele sempre foi, ele é e sempre será. Mas ele pagou o que é do César, o que era do homem. E assim nós devemos fazer, para evitar contendas, para evitar embaraços e dar o bom testemunho da cristandade. Também nós temos aqui, para exemplificar o que nós estamos, a importância de ser sal, a importância do sal, nós podemos ir lá em Efésios, no capítulo de número 6, e os versos de 5 a 7, que nos diz: vós, servos, obedecei a vossos senhores segundo a carne. Olha a carne aí, a carne que deve estar temperada para não se perder, com temor e tremor, na sinceridade de vosso coração, como a Cristo, não servindo à vista, ou seja, não servindo ele somente quando ele está perto, como para agradar aos homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração e vontade de Deus, servindo de boa vontade como o Senhor, e não como aos homens. Meus irmãos, quando nós entendemos a importância do sal e levamos em conta o que Jesus disse, que nós somos o sal da terra, nós temos que ver o que nós estamos fazendo, né? Como que nós estamos tratando, como nós estamos agindo em nosso trabalho, agindo com as demais pessoas. Amém? O terceiro subtópico, do tópico de número 1, tem como subtítulo o cristão como sal. Não podemos deixar-se levar aos valores do mundo,
Jesus nos disse que somos o sal da terra, mas nos disse também que estamos no mundo, mas não somos do mundo. Bom, isso está lá em João, no capítulo de número 17, o verso de número 16. Sabe, meus queridos, quando nós entendemos que nós somos sal verdadeiramente, além do que foi falado no subtópico de número 2, nós entendemos que nós não somos deste mundo. Nós vivemos nesse mundo, podemos gozar das benesses desse mundo, mas nós não devemos agir como o mundo. Por isso devemos nos conservar e conservar as outras pessoas, porque quando nós somos sal, nós vamos influenciar as pessoas e não sermos influenciados. E isso nós temos que entender, que nós somos sal. Sal para quê? Sal do mundo. Nós não temos que nos envolver com as coisas desse mundo. Nós não temos que envolver e trazer para dentro do nosso coração. Porque quando nós falamos em não envolver, nós ficamos às vezes um pouco confusos. Porque nós temos que sair para o trabalho, nós temos que conversar com as pessoas e nem todos são cristãos. E é por isso mesmo que Jesus deixou nós no mundo, né? Por quê? Para que nós possamos a cada dia mais aumentar esse reino, aumentar sal na saleira, que é a igreja. Entenderam a visão? Entenderam o querer do nosso Deus? Nós temos que trabalhar de forma bem clara, usar sim o ato metafórico, isso, trazer cada dia mais sal para a saleira, mas nós não devemos ficar na saleira, nós devemos ir para o mundo, trazer o tempero, que é as boas obras, os bons costumes, o bom viver, a boa visão, o bom andar, o bom vestir, o bom falar. Amém, meus queridos? Então é isso que a lição já nos inicia a dizer. Assim, nós encerramos aqui o primeiro tópico e estaremos passando para o segundo tópico, que é o tópico de número 2, que vai nos dizer: a luz ilumina lugares em trevas. Interessantíssimo isso. E o primeiro subtópico vai nos abrir o conceito físico e de metáfora, ou seja, o sentido físico da luz e o sentido metafórico da luz. Quando nós vamos estudar o nosso português, nós vamos entender que linguisticamente luz é um substantivo feminino que significa claridade que emana de si mesmo. E aqui, biblicamente, né, nós podemos trazer a nossa visão do sol, né, ou é refletida no nosso entendimento a lua. Por que eu estou falando isso? Irmão, mas você já está trazendo assuntos de outras ciências, de ciências ocultas, que adora o sol, que adora a lua. Não, irmãos, não. É bíblico e nós vamos ver isso, tá bom? Teologicamente, nós podemos usar um instrumento acadêmico chamado de releitura. Para quê? Para nos proporcionar e trazer o texto literal para o campo espiritual. E aqui eu já quero dizer para os irmãos que luz, teologicamente, retrata em uma apertada síntese: luz é igual a conhecimento, a clareza de Deus, tá bom? Quando nós falamos de luz, biblicamente, é a revelação de Cristo para nós, revelação do nosso Deus em Cristo. Onde se tirou isso, meu querido irmão? Então, nós vamos para a Bíblia. Lá no Evangelho segundo escreveu João, no capítulo de número 8, o verso de número 12, o texto nos fala: falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Então, não sou eu que estou dizendo. Ele tem luz própria. Ele é a luz. Ele não tem luz. Ele é a luz. Né? Então, vamos seguir. Veja também em João, no capítulo 1, e os versos de 1 a 5, né? Jesus se apresenta como luz e com as palavras que fez os céus e terra. Vamos ver o que o texto diz?
No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Bom, então aqui o texto apresenta o nosso Deus como vida, ou apresenta, melhor dizendo, o texto apresenta Jesus como vida, apresenta como uma palavra, que é o verbo, e nós sabemos que o verbo é aquilo que dá ação aos seres. Então, ele é aquilo que nos dá a ação de vida. Amém? Jesus é revelado, é conhecido, também está claro lá em Gênesis. Esse texto revela para nós o nosso Messias já em Gênesis no capítulo 1, versos 2 e 3, onde havia trevas, Deus mandou ter luz. E quando nós vamos seguir no texto, ele determinou, em outras palavras, que a luz se manifestasse. Amém? Ou seja, verbo e luz. Ele determinou, o Deus Pai, que ainda não tinha se revelado como Pai, né? Ele determinou que a luz se apresentasse, tá? E o verbo também. E aí ele já se pronuncia o verbo. Ah, irmão, mas isso é um pouco estranho, né? Mas quando a gente vai lá em João no capítulo 1 e o verso 18, a palavra de Deus vai nos dizer claramente que ninguém viu Deus. Ninguém jamais viu Deus. Mas quem o revelou foi o seu Filho unigênito. E depois, quando a gente faz um novo paralelo lá em Gênesis capítulo 3, versículo 8, o texto é claro em dizer que Deus visitava Adão e Eva na viração do dia ou no final da tarde de cada dia. Bom, se não se via Deus, se ninguém viu Deus, inclui-se Adão e Eva, teologicamente se revela para nós como conhecimento do nosso Deus. Ele se revela para nós como luz. Ele nos tira das trevas e ele mostra a face e mostra o quão grande é a sua força e o seu poder. Meus irmãos, quando nós conhecemos a Deus, nós saímos do desconhecimento, das trevas do desconhecimento e do pecado. Ele nos alumia e nos tira das trevas e nos traz para a grandiosa luz que é o teu Filho. E isso é uma bênção imensurável. Mas quando nós entendemos isso, quando nós conseguimos fazer, vamos dizer assim, a costura dos textos bíblicos, nós conseguimos juntar aqueles fragmentos que ficam soltos em nossa mente e que o inimigo gosta de trabalhar, gosta de lançar dardos inflamados para que possa queimar alguns pontos e nos levar ao desconhecimento. O segundo subtópico, o cristão como luz. A luz é vista ao longe, assim deve ser o cristão. Ao ter o conhecimento de Deus e o aceitarmos como único e verdadeiro Deus, passamos a exercitar seus ensinos. E entre todos, o mais importante ensino de Cristo é o amor. Meus irmãos, quando nós conhecemos a luz e nós entendemos, eu falei no início que ele era a luz, nós não temos luz em nós mesmos. E nós vamos ver isso um pouco adiante. Mas quando nós entramos na luz, nós enxergamos o amor de Deus para conosco. E depois, quando nós aceitamos e começamos a exercitar essa maravilha, nós começamos a entender claramente o que nós devemos amar. Tá? Como que nós vamos entender isso dentro da sistemática bíblica? Em Marcos, no capítulo 12, os versos de 29 a 31, nós conseguimos ler e entender o seguinte: E Jesus respondeu-lhe: O primeiro de todos os mandamentos é ouve. Nós estamos precisando de aprender a ouvir. Os irmãos estão precisando de aprender a ouvir.
Eu estou precisando de aprender a ouvir. Nós estamos precisando aprender a ouvir. Isso é fala do próprio Jesus. Ouve, Israel. Ouve, meu povo. Esse é o primeiro mandamento que continue, não terminou. O Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. Veja, meus queridos, ouve, ele faz um chamamento ao teu povo e depois ele fala como que deve ser o amor. O amor em Deus tem que ser do espírito, alma e corpo. Veja, amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, seu íntimo, de toda a tua alma, seu íntimo, espírito, alma, e de todo o teu entendimento, seu íntimo, e de todas as tuas forças, corpo, andando, falando, pensando, ouvindo, vendo, ama o teu Deus. E o segundo, semelhante a este, é amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que esses. Quando o cristão conhece a luz, a primeira atitude dele é conseguir olhar e escolher amar. Quando nós escolhemos amar, porque o texto ele é muito claro, né? Veja que a luz é vista e quanto mais forte é a luz, mais longe é enxergada. Isso nos mostra que quanto mais a obra amorosa for empregada em nossas vidas, mais seremos vistos como luz. Por que que eu selecionei esses versículos para falar sobre o cristão sendo luz? Porque não tem outra atividade que se esclarece, que se desnuda, que se mostra uma ação ante a multidão. É o amor. Mas não é o amor que nós conhecemos. Esse amor está mais intimamente ligado em misericórdia. Porque quando uma pessoa precisa de ajuda e você a ajuda, pode ser caracterizada em amor também. Quando a pessoa pede socorro e você ajuda, amém, também é amor. Mas esse amor, o amor ágape, né, e nós vamos falar um pouco mais dele à frente, ele é uma escolha. Quando a pessoa te maltrata, quando a pessoa te recrimina ou faz algo que não te agrada, te ataca e você ainda escolhe amar, você está exercendo o seu papel de cristão de pequeno Cristo. Ah, irmão, mas como isto? Você está sendo luz porque você está refletindo a luz de Cristo no Calvário. Por que isso? Porque quando ele estava no Calvário, ou melhor dizendo, um pouco antes de ir ao Calvário, ele viu que ele ia passar tantas dores, mas primeiro ele amou e escolheu seguir a vontade do Deus Pai, que ele disse, faça a tua vontade. Segundo, com todo o poder que ele tinha nas mãos, ele se entregou, e as pessoas que o recriminavam, as pessoas que o cuspiu, as pessoas que o crucificou, ele não imputou a eles pecado, e sim intercedeu para que eles fossem perdoados. É essa luz que reflete em nós, ou melhor, é essa luz que se deve refletir em nós. Amém, meus queridos? O terceiro subtópico vai nos dizer a luz em lugar de trevas. Bom, o mundo em que vivemos passa por forte bombardeio de maus ensinos. Isso parece até redundância falar, mas é a verdade. Existem falsas verdades, falsos ensinos, mas o texto bíblico nos diz que não é possível esconder uma cidade edificada sobre o monte.
Primeiro, irmãos, quando nós vamos refletir sobre esse texto, nós vamos ver que o monte já é um destaque. Quando se fala monte, ele já está em destaque. Quem está embaixo, olha e vê o cume do monte. Se a cidade está edificada no monte, por si só ela já é visível. Mas quando ela está iluminada à noite, e a parte baixa não, e a gente olha, é impossível ela se esconder. Bom, então nós temos que começar a entender. Primeiro que o monte já iria por si só mostrar a cidade ali edificada, né? Mas como ficará mais evidente se tiver luz? E essa visão, irmãos, é muito interessante, que ela vai nos remeter a uma reflexão. Como que nós estamos sendo vistos? Nós já dissemos que nós estamos e vivemos um mundo em trevas. Então, como que nós, luz do mundo, estamos sendo vistos? E se estamos firmes na luz, estamos sendo vistos em meio às trevas? Por que não conseguimos manter a luz por si só? Pois é Jesus que é a luz do mundo. Assim devemos fazer uma nova reflexão. Estamos realizando as obras buscando o holofote pessoal ou para resplandecer e refletir a luz de Cristo? Lembremos que não temos luz próprias. Somos como a lua. Por que eu trouxe essa reflexão, meus irmãos? Porque, na verdade, tem muitas pessoas em nosso meio que se diz luz, mas, na verdade, querem se ter luz própria, querem refletir a sua própria luz. E não é isso que as Escrituras nos falam. A palavra de Deus ela é muito clara. Quando nós vamos navegar pelos textos bíblicos, nós vamos chegar em Malaquias, no capítulo de número 4, versículo de número 2. O texto diz: mas para vós, o que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, e cura trará nas suas asas, e saireis e saltareis como bezerros da estrebaria. Está falando de Jesus. É Ele que é o sol. Nós só devemos refletir. Então, as nossas obras têm que ser para a honra e glória dele. Tá bom? Quando nós também viajamos pelas Sagradas Letras, chegamos até no Salmo de número 84 e o verso de número 11, o texto diz: porque o Senhor Deus é um sol e escudo. O Senhor dará graça e glória, não retirará bem algum aos que andam na retidão. Ele é o sol, é o nosso Deus, é que tem luz própria. E nós devemos refletir essa luz nas trevas. É isso que o texto nos ensina. Não mais, não menos que isso. Nós devemos fazer as boas obras, mas pensando no reino. Isso é ser luz no mundo. Isso é ser cristão. Amém? Nós temos que entender isso. Tá? Quando nós entendemos isso, nós passamos a fazer a obra para Deus, não para os homens. Bom, chegando aqui do meio para o final, nós entramos aqui no tópico de número 3, discípulos que influenciam. Nós já falamos algo na inicial desse discurso, e nós chegamos aí no primeiro subtópico do tópico de número 3, que vai nos dizer sendo sal, nós sendo sal. O sal literal é visto quando ainda está para ser usado. Ao ser empregado como tempero, não mais conseguimos ver, mas conseguimos senti-lo. E quem fala se está em boa quantidade ou não, são as pessoas que saboreiam o que foi temperado. Isso nos mostra que muitas coisas, que nossas ações, são em prol de terceiros. Devemos fazer ao próximo e não em benefício próprio. E fora da igreja, espalhando o tempero com segurança a toda criatura, seguindo a ordem de Jesus de ir e pregar o evangelho. Irmãos, quando nós somos sal,
na verdade, o sentido literal, quando nós pegamos um saleiro, né? Nós olhamos para o saleiro, né? E nós vemos o sal. Quando nós pegamos um saleiro, nós vimos o sal ali concentrado. Quando nós vamos aí, quem trabalha na lavoura, né, que pega o sal para colocar na terra, hidratar a terra, ou colocar para um animal, né, que você pega o saco, você consegue ver aquilo ali. Mas quando você faz as misturas, né, quando você mistura em ração, quando você mistura, vai fazer um outro subproduto, você já não mais vê o sal. Da mesma forma é o tempero caseiro, o sal caseiro, você pega o sal, você se mistura ali, depois que você misturou, você já não mais vê, mas você sente. E o interessante, irmãos, que quando Jesus fala dos dois maiores mandamentos, né, que nós lemos lá em Marcos, no capítulo número 12, a partir do versículo de número 29, nós conseguimos entender que, na verdade, o que Deus nos colocou no coração é para nós fazer para o próximo. As nossas obras, quando ele fala de fruto, você vai ver as árvores, nenhum fruto gera fruto para si próprio. Então, quando nós somos sal, na verdade, aquilo que Deus nos deu, a luz que Ele nos deu, é para iluminar a terceira. Aí você fala, mas você está ficando doido, irmão? Então, você olha que a própria natureza nos ensina isso. O sol é para quê? O sol aquece a ele? Sim, mas ele aquece toda a terra, todos os seres. Olha Deus. Deus é a luz? Sim. Ele tem luminosidade própria? Sim, mas ele reflete em nós, como o sol reflete para a lua. E a lua reflete a quem? Para quem que ela mostra a sua beleza? Para nós, para terceiros, não para si próprio. E quando nós somos luz, quando nós somos sal, na verdade, nós estamos aí para poder temperar a terra, temperar as outras carnes, não deixar se perder. Então, quem tem que dar testemunho, falar para nós temos que prestar atenção o que as pessoas estão sentindo que quando estão no nosso meio. Você já deve ter visto, olha, quando eu estou perto de fulano, ele transmite uma paz, é tão bom. Então, é isso que o texto está falando. É para nós usar aquilo que Deus nos deu para poder edificar outras pessoas. Tá bom? O segundo subtópico vai nos dizer, sendo luz, o crente sendo luz. A luz, como foi dito no início, teologicamente se refere ao conhecimento de Deus Todo-Poderoso revelado. Quando estamos na luz e a praticamos, não há como se esconder. Seja em que lugar estivermos, temos que nos manifestar como luz do mundo. Meus irmãos, a manifestação do crente, seja onde estiver, no trabalho, na escola, na igreja, fora da igreja, na rua, nós temos que ser vistos. Eu fico muito triste porque hoje nós, né, a nossa comunidade, ela já não é mais vista de pronto, não é reconhecida mais de pronto. Antes, quando nós andávamos nas ruas, nós éramos logo descobertos, não era assim? Eu lembro quando eu era criança, nem eu ainda não havia convertido, que a gente passava pela rua, quando a gente via um irmão, quando a gente via uma irmã, a gente inclusive até fazia chacota, mas porque ali a gente sabia que ali já estava indo um servo de Deus. Qual que eram as características desse servo de Deus? Isso não é saudosismo, isso é apenas mostrando que alguma coisa mudou, né? Qual que era? Era um irmão de roupa social, carregando uma Bíblia de capa preta, e a irmã da mesma forma, né? Estava ali com o seu vestido longo, com a sua saia longa, com a blusa sem decote, né? E a gente conseguia ver de longe essa situação. Mas o que o texto bíblico nos diz? Lá em 1 Timóteo, no capítulo 2 e versículo 8, nós vamos receber
uma recomendação das Escrituras que diz: quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira nem contendas. Veja, meus queridos, então o texto bíblico está falando para você sair andando para a rua fora com a mão levantada e orando a todo tempo? Não necessariamente, mas ele está falando aqui para você não esconder, para eu não esconder, para nós não nos esconder. Se for necessário orar, seja onde for, seja na avenida mais movimentada da tua cidade, seja no interior do seu trabalho, na sua empresa, seja na escola, seja na faculdade, seja onde for, que houver necessidade de você impor as mãos e orar, a luz tem que estar com você, o poder de igreja tem que estar com você, o poder de Cristo tem que estar com você. Agora, a oração é um trabalho, uma oração. Você ora, Deus responde e você entra em ação. A ação, muitas das vezes, a segunda parte da palavra oração, muitas das vezes não é nem falada, é na ação. Você está se comportando de forma santa, de forma tranquila, de forma serena no ambiente que você está, dando respostas necessárias, respostas cristãs, respostas reveladas, respostas de luz, sim. Vocês lembram que o que eu disse no inicial? Teologicamente, luz é conhecimento. Você está transmitindo o conhecimento que você tem do nosso Deus, do Deus vivo, único e suficiente Deus. É só Ele, mais ninguém. Quando você está transmitindo esse conhecimento ali no seu agir, no seu falar, no seu tocar, no seu vestir, no seu olhar, isso você está demonstrando a luz, está sendo luz, amém? Além de que, quando estamos na luz, até nosso falar é diferente e somos logo identificados. Como que eu posso fazer isso, ser identificado pela minha fala, quando nós estamos cheios de luz, quando nós estamos refletindo a luz, mesmo que nós queremos negar, mesmo que você está ali caladinho ali e nunca falou que é crente, mas o seu jeito todo mundo já percebeu. Sabe por quê? Aconteceu isso com Pedro. Mesmo com medo, arredio, correndo e negando, ele foi reconhecido. Vamos lá em Marcos, capítulo de número 26, e o verso de número 73, que vai nos dizer: e daí a pouco, aproximando-se os que ali estavam, disseram a Pedro: verdadeiramente também tu és um deles, pois a tua fala te denuncia. Olha, meus irmãos, quando nós somos luz, nós conseguimos entender e nós não conseguimos nem se quiser esconder. Lembra da cidade edificada no monte? Não tem como esconder. Deixe essa luz entrar, reflita a luz vindo do nosso Senhor. Amém? Meus queridos, partindo aqui para o final, o terceiro subtópico do tópico de número 3, o comentarista nos coloca aqui sobre a influência cristã. A influência cristã. O significado literal de influência. Você já se parou para perguntar, já pesquisou, já olhou em dicionário? Influência, de forma literal, significa ação de um agente sobre alguém ou alguma coisa, suscitando-lhe modificações. Estamos influenciando alguém ou estamos sendo influenciados? Não se trata de nós queremos mudar alguém ou o mundo. Por isso somos chamados de cristão e não de Cristo. Você não é o Cristo, você é apenas cristão. Por isso somos semelhantes a Jesus, nós não somos iguais a Ele. E nunca conseguiremos ser igual. Temos que ser comedido em nossas ações, de forma a não extrapolar as funções de igreja, aviltando em tomar o lugar do Espírito Santo. Tem muita gente que quer tomar o lugar do Espírito Santo, quer ser mais do que o nosso Deus. Infelizmente, isso acontece em nossos meios. Isso não pode acontecer. Nós somos cristãos, nós não somos Cristo. Nós, por si só, nós não conseguimos fazer nada. Nós somos dependentes. Lembre-se, nós não temos luz própria. Neste entendimento, o que devemos fazer de nossa influência o nosso testemunho diário.
Isso é que nós devemos empregar. Deixar o Espírito Santo agir dentro do nosso testemunho, do nosso dia a dia. Falar a verdade de forma arrogante não é influenciar. O que devemos fazer é sermos diferentes dos demais em tudo, de forma a edificar vidas. Ser diferente não quer dizer ser arrogante. Ser diferente não quer dizer ficar apontando erros, mas sim propagar a verdade. É diferente, irmãos. É diferente você apontar o erro. Você está quase seminu. Não. Você não tem que ficar apontando erros, julgando o motivo daquela pessoa estar assim. O que você tem que dar é o testemunho. Você não deve andar seminu. E quando a pessoa perguntar, você tem uma palavra de alento para responder. Olha, não está bom. Eu prefiro da forma que eu estou. Isso é uma preferência pessoal. Por que você não tente? Agora, você falar, credo, você está como uma prostituta. Você está como pessoas do mundo, assim, termo que talvez é até costumeiro no meio protestante, mas que às vezes, se você falar dessa forma, você vai ofender e vai tirar o brilho do Evangelho. Bom, para isso, nós podemos ir até a primeira carta universal que escreveu Pedro, o apóstolo Pedro, no capítulo número 2, o verso de número 12, que diz-nos: tendo o vosso procedimento correto entre os gentios, para que naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, observando as vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Veja que maravilha, meus irmãos. É o texto bíblico que nos fala. Tendo o vosso procedimento correto entre os gentios. Lembrando que esse texto, Pedro falava para judeus, né, que estavam no meio de gentios, de pessoas não judeus. E que hoje pode ser empregado, lembro que eu falei da releitura, pode ser empregado para os cristãos e não os cristãos. Então nós temos que ser diferente. Nós temos que agir de forma tal, né, para que mesmo ele nos acusando como malfeitores, eles conseguem observar boas obras, boas atitudes, né, para glorificar não ao homem, mas glorificar a Deus no dia da sua visitação. Amém, meus irmãos? Assim nós devemos influenciar a todos que estão ao nosso derredor. Somente a igreja, com a graça e guiado pelo Santo Espírito, pode influenciar o mundo com o verdadeiro evangelho, que salva, liberta, leva para o céu e ainda batiza com o Espírito Santo. Deus abençoe a todos e que nós possamos ser verdadeiramente sal e luz da terra. E lembre-se, não tomem tudo que ouvem como verdade. Sejam como os que moraram ou viveram em Bereia. Os bereanos ouviam tudo com avidez, mas depois voltavam às Escrituras para ver se era mesmo assim. Se foi bênção para você, curtam, se inscrevam no canal, comentem, ativem o sininho e compartilhem. Deus os abençoe, em nome do Senhor Jesus.